Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa temática, né? Inclusive a curadoria é o mesmo texto das aulas passadas, só para a gente poder enfatizar alguns conceitos. O primeiro conceito que eu quero destacar aqui é o conceito de desnaturalização, né? O que é desnaturalização na sociologia? É não perder de vista a sua historicidade. Então, ou seja, a gente entender, né, como que se dá o processo histórico e como que a sociedade se comporta durante esse processo. Nem sempre foram assim, né, no decorrer da história. Então, ou seja, durante toda a história, nós temos o que? Mudanças e descontinuidade. Então, de certa forma, o que a desnaturalização ela vai fazer? Ela vai ultrapassar o senso comum e vai provocar uma inquietação nos indivíduos. Então, é muito importante a gente destacar que a desnaturalização ela tem que provocar a inquietação, né? E transpor o senso comum, que é muito aceito na população como um todo. Mas, como nós tratamos de conhecimento científico, então a gente precisa provocar essa inquietação para que a desnaturalização venha efetivar. O segundo conceito, que nós já falamos na aula da dinâmica lá na faculdade, né, seria a imaginação sociológica, né? O que é a imaginação sociológica? É a habilidade de análise, né, do indivíduo, do cotidiano, o olhar para as coisas de uma maneira diferente. Então, a imaginação sociológica, ela tem essa função, né, levar os indivíduos a pensar, levar os indivíduos a refletir, levar os indivíduos a ver a realidade a qual o cerca e muitas vezes vista de forma banal de um jeito diferenciado, né? Então, de certa forma, ela também contribui para uma inquietação, né? Ela contribui para uma inquietação e leva os indivíduos a verem a realidade, tudo o que o cerca, de uma forma diferenciada. Então, é muito importante a gente ressaltar isso, tá? O terceiro ponto é o estranhamento, né? Tudo que é diferente para a gente provoca estranhamento. Então, o estranhamento, né, leva-nos a conhecer a realidade, ainda que seja chocante, ainda que seja diferente da nossa realidade, né? Por quê? Porque a gente vai olhar de fora e não de dentro, né? Como se fizesse parte dela. Então, é muito importante a gente enfatizar a importância do estranhamento, né? A importância de se conhecer a realidade, de verificar o que está acontecendo, o que está por trás dessa realidade e até mesmo questionar essa realidade que o cerca, o cotidiano, que cerca as pessoas, né? Por que elas apresentam o mesmo comportamento, né? Então é muito importante a gente entender. O estranhamento, ele pode causar um certo repúdio. Nossa, isso aí é muito diferente da minha realidade. Então, de certa forma, causa um choque. Mas, a partir do momento que a gente conhece a realidade, principalmente daquilo que nos é estranho, a gente passa a visualizar as coisas de um outro jeito, né? Então, é muito importante a gente ter essa capacidade de reflexão e conhecimento de realidades que contrasta com a nossa, né? A partir do momento que a gente vê outras realidades, principalmente realidades contrastantes com aquilo que a gente acredita que é um protótipo, que é verdadeiro, que deve ser seguido, a gente passa a visualizar, a se colocar no lugar do outro e também a entender, né, por que as pessoas se comportam dessa maneira, por que as pessoas se vestem dessa maneira. Então, ou seja, o estranhamento é outro conceito e uma atitude extremamente importante, junto com a desnaturalização, junto com a imaginação sociológica dentro da sociologia. E por último, o olhar sociológico, né? Qual que é a função do olhar sociológico? Entender o indivíduo e a sociedade.
Então, nós precisamos ter um olhar sociológico, um olhar crítico, ver as coisas de uma forma diferenciada, né? Ultrapassar o senso comum, né? Buscar o conhecimento científico, né? Ver o que está por trás da realidade, questionar aquilo que nos parece no primeiro momento estranho. Então, o olhar sociológico, ele vai despertar a curiosidade, vai levar os indivíduos a verem a realidade que os cerca de uma forma crítica e também vai criar pressupostos para que esses indivíduos possam ser indivíduos atuantes dentro da sociedade. Então, tanto a desnaturalização, quanto a imaginação sociológica, quanto o estranhamento, como esse olhar sociológico, ele só vem acrescentar, né, no sociólogo, no estudante que estuda sociologia. Por quê? Porque ele desperta nos indivíduos o senso crítico.